Boa noite, minha gente. Mais uma vez aqui com vocês no Palco da Vida, aqui pela Com Brasil TV. Hoje nós temos aqui várias coisas maravilhosas, entrevistas, dicas para todos vocês. Aguardem. Hoje, no quadro Minha História no Palco, eu vou entrevistar um pastor que é muito influente entre os artistas. Ele é um pastor exemplar, uma pessoa maravilhosa, ele é lá de Pernambuco, mas o Brasil todo o conhece. Pastor Júnior de Oliveira. Muito prazer em recebê-lo aqui no Palco da Vida, Pastor Júnior. Prazer é meu, Matos. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu não tenho dúvida que muitos serão impactados através desse programa. Amém. Assim como você já tem impactado milhares e milhões de pessoas, né, durante a sua carreira, eu não tenho dúvida que esse programa que Deus colocou em tuas mãos já tem contagiado muita gente, tem impactado muitas pessoas. Glória a Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa noite será gloriosa. Essa noite será gloriosa. Com certeza. Olha, Pastor Júnior, Oi. vamos começar assim pelo início. Como foi a sua chamada para o ministério? Matos, eu morava em Riacho das Almas, que é uma cidadinha muito pequena, né? E minha avó, ela me levava no centro de macumba. Ela me levava no centro de macumba e eu chegava lá e o macumbeiro olhava para mim. Ela falava, eu quero que o senhor dê um passo nesse menino, porque ele é muito elétrico e ele não para. Aí o macumbeiro olhava para mim e falava assim, só que com ele eu não consigo fazer nada. Eu olho para ele e vejo uma luz, ele Glória tem os peitos fechados. Glória a Deus. Minha avó dizia, o que é que eu faço? Dizia, eu não sei. Eu sei que eu não sei o que fazer com ele. Aí com a senhora eu sei. Aí mandava minha avó acender vela, mandava um monte de coisa. E toda vez que ela me levava, não acontecia nada. Aí eu comecei a ter uns sonhos proféticos. Um dia eu tive uns sonhos, que eu vou contar para você agora, que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Que eu estava dormindo, eu era criança ainda, tinha uns 9 anos de idade, e o céu se abria. Né? E eu vi como Jesus descendo, e eu no meio daquela multidão, como se eu estivesse pregando o evangelho. Mas eu não entendi nada, eu era uma criança onde meus pais se espancavam, onde minha avó sempre frequentou centro espírita, macumba, feitiçaria, ou seja, totalmente uma família e os familiares destruídos. Eu não entendi nada daquilo. Passar de uns tempos, com 12 anos de idade, eu fui a primeira vez em uma igreja. A partir daquele momento, eu comecei a ser impactado por Deus. Com meus 17 anos para 18 anos, eu estava na igreja, onde eu me converti, e aí uma pessoa de branco, dentro de um culto, uma pessoa de branco chegou perto de mim, me deu um abraço, eu fiquei 2 dias chorando. Coisa linda. 2 dias chorando, com alegria dentro de mim, não conseguia. Minha mãe falava assim para mim, você está ficando louco, filho? O que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu sei, eu chorava e chorava e chorava, porque aquela pessoa de branco me deu um abraço e falou coisas assim, tremendas na minha vida, só que aos olhos humanos não teria possibilidade de acontecer. Porque eu era muito pobre. Eu ia para a igreja com um sapatinho, porque não dá para imitar, porque senão eu ia imitar para você ver. Um sapatinho de mulher que eu fui comprar de homem, comprei de mulher. Eu falei, e agora que eu não tenho mais? Vou com esse. Então eu ia para a igreja, comprava aquelas calças de boca de sino para cobrir, para ninguém ver. Caramba, que coisa linda. Então eu tinha umas... E eu só tinha 4 camisas. Então eu ficava revezando, né? Então eu dizia, como é que Deus vai me fazer um empresário? Porque a pessoa de branco falou assim, eu vou te colocar no meio de pessoas grandes. Sim. Você vai conhecer muitos países e vai acontecer um monte de coisa. Você vai ser bem sucedido. Eu falei, como, meu Deus, meu pai morreu, deixou a gente mais pobre do que tudo no mundo. E aí foi indo a vida e daqui a pouco, aos poucos, depois do que eu fui impactado, eu orava pelas pessoas, as pessoas começaram a ser curadas. Glória a Deus. Eu falava de Jesus, a pessoa aceitava Jesus. Então, depois disso, eu ganhei muita gente para Jesus. Aí foi indo. Mas eu vou te perguntar ainda uma outra coisa, porque senão você vai falar que eu já vou perguntar. Calma, Júnior. Tá nervoso, que testemunho maravilhoso. Aí você vai pegando aí a dica de que Deus fala e as promessas vieram desde o início, né? Aquele abraço já foi, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Agora a pergunta é a seguinte, você é conhecido na mídia por cuidar e orientar pessoas famosas, como aconteceu essa proximidade? Então, eu não tinha, na verdade, eu não tinha essa intenção. Eu era jogador de futebol. Então, quando eu estava assim no auge, e eu fui, na época o São Caetano me chamou para me profissionalizar, eu
cheguei na minha casa, aí falei assim, eu não quero mais saber de jogar bola. Eu não quis mais jogar bola, por isso eu sofri muito. Porque eu continuei pobre, como eu era, e eu parei de jogar bola, eu já ia na igreja, e comecei a ter sede, né? Sede pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E aí foi indo, eu não tinha essa intenção. Um dia, eu estava assistindo, tinha acabado de casar com a minha esposa, e eu estava assistindo a televisão com ela. Isso há 23 anos atrás. E aí o Celso Portiolli estava numa pegadinha. Deus falou para mim assim, levanta e começa a orar pela vida desse homem. Aí eu comecei a orar pela vida dele. E aí foi indo, conheci alguns artistas que eu batizei, né, como Francis Lopes, como o Celso Portiolli, que eu batizei no Rio Jordão, em Israel. O Celso Portiolli é aquele do SBT. É, o do SBT, do programa Domingo Legal. Domingo É Legal. o Celso Portiolli. E aí eu comecei a orar por ele há mais de 20 anos que eu vim orando, sem intenção nenhuma, porque eu entendi o seguinte, se Deus é o dono do ouro e da prata, eu sempre fui trabalhador. Então tudo nessa vida eu já fiz, tomava conta de carro em rua, lavava catatuba de cemitério, aí eu vi uma latinha na rua, eu começava a pegar latinha pra gente sobreviver. Muito pobre, morava em barraco, é só Jesus na causa. Então a gente foi indo, aí eu fui conhecendo um artista, esse artista foi me levando, daqui a pouco eu estava dentro do SBT. Aí conheci o rock, comecei a fazer campanha pelo rock, comecei a fazer oração dentro do SBT para os funcionários do SBT, né? E aí fui fazendo campanha, aí daqui a pouco eu comecei a conhecer o Celso, de um nada, assim, comecei a conhecer ele num programa que eu fui assistir, e eu acredito que Deus tocou no coração, ele gostou de mim, e a gente foi ficando amigo, e acabei batizando ele, e conheço muitos outros artistas hoje, que aceitaram Jesus através da minha vida. Caramba, que coisa É uma coisa de Deus, não existia possibilidade. Mas Deus diz que a Bíblia fala sobre que Deus tira do monturo e põe na presença dos reis, né? E leva na presença dos príncipes. Você foi escolhido. Não adianta querer teimar com aquele que não é para ser e aquele que é para ser. O que é para ser é que está aí. O que Deus fez na vida dele é muito complicado para eu fazer, mas para Deus, Deus conhece os seus planos e sabe a quem entregar essas coisas boas. Deixa a sua palavra para todos que estão assistindo a gente agora, Pastor Júnior. Eu quero dizer para você que está em casa, preste muita atenção. Eu não sei o tamanho dos seus sonhos, mas como eu falei para o Matos agora há pouco, catei latinha no lixo. Não tenho vergonha de falar, já trabalhei de um monte de coisa. Eu nunca fiz nada de errado, eu sempre acreditei em um sonho que Deus falou que iria me exaltar e eu fui fiel até o momento e até hoje, claro. Você que tem seus sonhos, não importa as lutas, não importa as provas que você pode vir passar, não importa os desafios que você possa enfrentar, tenha certeza de uma coisa, assim como José do Egito foi perseguido pelos seus próprios irmãos, jogado na cisterna, vendido para os midianitas por 20 prata, depois vendido para o Egito e depois virou governador. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer na sua vida se você crer. Não desista dos seus sonhos. Meu Deus, vamos aplaudir esse homem, gente, coisa linda. Eu sou seu fã agora. Obrigado, Marcos. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Quer tomar meu emprego? Aí não dá. Não, isso aí, vou ficar desempregado, pelo amor de Deus. Chega de cantar, Júnior. Pastor Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui. De nada. Você disse que é meu fã. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã agora. Então agora a gente ficou igual ali, ó. Vamos ficar sempre em contato. Quando quiser voltar daqui, as portas são abertas para você. Tá joia. Obrigado. Um beijo na sua filha que tá ali, aquela magrelinha. Magrelinha, tá sequinha mesmo. Parece até uma caveira andando. Parece, Tá bonita demais. Ó, Deus abençoe. E a casa é sua quando quiser voltar. Amém, Marcos. Tá bom? Viu, gente? Tá vendo aí o que Deus faz? O que fez com ele, poderá fazer com você também. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras novidades. Palco da Vida. Restaurante Via Castelli. Venha experimentar a verdadeira culinária italiana e desfrutar de uma experiência gastronômica única em um ambiente acolhedor. O restaurante Via Castelli está localizado na rua Doutor Martinico Prado, número 341, Higienópolis, São Paulo, capital. O telefone para reserva é 011 3662 2999.
Olá, amigos do Palco da Vida. E hoje no quadro Além da Cozinha, faremos uma viagem ao tempo para conhecer uma culinária do sudeste do Brasil. Já sabe onde é? Uai! Vem com a gente. As histórias, né? As histórias de Minas, as nossas histórias. Muito legal. Obrigada. Bom, voltei! E olha, nós estamos aqui no quadro Além da Cozinha, com uma história incrível que nos arremete ao passado e que atualmente ainda funciona de uma maneira muito maravilhosa, que é a gastronomia de Minas. É isso aí, Minas, não é isso, Leonardo? Minas tem tudo a ver com comida caseira e tem toda uma história também que arremete à história dos tropeiros, das fazendas, daquela comida que era a sustância. Seja bem-vindo, viu, Leonardo? Obrigado por nos receber aqui do programa Palco da Vida. Fala para nós um pouquinho dessa história linda aqui do restaurante Dona Lucinha. Primeiro a gente tem que dizer que nós somos muito ligados a São Paulo, porque nossa região foi descoberta por paulistanos. Fernão Dias, né? Borba Gato. A nossa região é uma região da história de São Paulo, porque eles que descobriram a nossa região. E foi povoada por portugueses pela abundância de diamante e ouro. E aí a cidade foi se tornando um centro, né, de produção de alimentos, porque nós alimentávamos todo o norte de Minas, o nordeste de Minas, sul da Bahia, o Espírito Santo, e, enfim, toda Minas Gerais, porque nossa região produz muito alimento, é uma região de terra muito boa. E a gente passou a ser um celeiro ali da região de abastecer os alimentos e também de exportar de graça para Portugal o ouro e diamante nosso, que era a abundância, né? E minha mãe nasceu nesse ambiente de muita fartura de comida. E ela, desde criança, gostava muito de comida. Ela aprendeu a fazer com minhas avós, né? E todo dia ela estava na beira do fogão, a lenha, aprendendo a fazer comida, né? E, Leonardo, nós estávamos conversando ali nos bastidores que ela tem toda uma história de amor com a cozinha, porque ela começou bem, a Dona Lucinha, hoje ela não está mais em nosso meio, viu, Matos? Mas tem todo um legado que ela deixou aqui para os filhos. Teve 11 filhos, né? E tu, Leonardo, é um dos filhos que, né, está administrando esse legado, porque o restaurante, olha, pessoal, o restaurante é incrível. Depois vocês vão estar acompanhando conosco aqui as comidas maravilhosas. E eu tenho certeza que vocês vão querer vir rapidamente para esse restaurante, porque, olha, tem muita coisa diferenciada. Porque existe um diferencial também da Dona Lucinha, que é um diferencial vamos dizer assim, no fazer. Dos temperos. Ela, mais de 60 anos atrás, ela falou que não ia comprar tempero na venda, que ela ia fazer o tempero próprio para cada comida. E assim ela fez. Experimentou várias vezes o tempero certo para o arroz, para o feijão, para o tutu, para o feijão tropeiro, né, para as carnes. Então ela desenvolveu, até hoje nós usamos né, o mesmo tempero que ela descobriu como ficaria melhor para cada prato.
Esse é um diferencial da nossa comida. Tem mais de 60 anos que nós usamos o mesmo tempero, tanto em Belo Horizonte, em Minas Gerais, quanto em São Paulo. Nossa, e esse tempero é segredo de estado ou... É sal com alho com salsinha, sal com alho com cebolinha. É um sal com alho bem feito, mas com os temperinhos, né? Nosso do dia a dia da salsinha e cebolinha, mas na medida certa. Porque o sal era muito caro. Nós produzíamos de tudo, só não tinha sal. Então o sal, já, sem saber que fazia pressão alta, o sal já tinha que ser pouco, porque era caro. Então ela aprendeu a fazer esse tempero com pouco sal para a comida ficar leve, saudável, né, e suave. Nós conhecemos como a gastronomia mineira, uma gastronomia muito rica, né? Uma gastronomia que tem uma variedade de pratos, de comidas diferenciadas, carnes diferenciadas. E me conta uma coisa, Léo. Eu sei que a história, né, da sua mãe foi uma história assim muito linda, porque ela desbravou aí naquele tempo, né? Conquistou o espaço com um dom que Deus deu para ela, que foi esse dom do cozinhar bem, de fazer a comida com amor. E como que isso aconteceu? Assim, ela saiu porque vocês eram lá de Cerro, isso. Eu estou aprendendo, Matos. De Cerro, que era uma cidade explorada, do interior, explorada, o ouro. Onde nasce o Rio Jequitinhonha, cidade bem do interior, né? E como ela cozinhava muito bem, nós trocamos uma fazenda por um hotel, um restaurante. E fizemos muito sucesso, e chegou o dono do Hotel Serrana Palace, elogiou muito a comida de mamãe e falou, vamos fazer um festival em Belo Horizonte. E fizemos um festival em Belo Horizonte e foi fila dia e noite. Aí os hotéis 5 estrelas de todo o Brasil chamavam minha mãe e a gente ia para todos os hotéis 5 estrelas do Brasil fazer festival de comida mineira. Fizemos em São Paulo, inclusive. Sucesso absoluto em todos os hotéis. Depois montamos um restaurante em Belo Horizonte e em São Paulo. E, além disso, ela foi chamada pelo Aécio, que era governador de Minas, e o Lula, presidente, para divulgar o Brasil nos Estados Unidos e na Europa. Só que fizeram o projeto e falaram para ela, mas peraí, você não pôs o seu custo. Ela falou, não, para divulgar Minas Gerais e o Brasil, eu não cobro nada. E ela fez isso durante anos, sem cobrar um centavo. Rodou toda a Europa, todos os Estados Unidos, fazendo festival de comida mineira sem cobrar nada, para divulgar o Brasil, Minas Gerais, né? Essa comida típica, né? A comida original mesmo da fazenda, né? Que bacana. Então, Leonardo, existe muita história envolvida, além do amor, da superação, porque não é fácil, né? Desbravar campos, ainda mais vindo do interior, isso tem que ser um dom mesmo de Deus. Eu sei também que existem alguns livros aí que, né, foram escritos, na realidade, um livro que foi escrito pela dona Lucinha, e existem várias dicas que, inclusive, universidades, faculdades usam, né, como inspiração. Como que está isso? Ainda existe um legado, alguma coisa que você possa estar nos dando como dica? Onde que a gente, de repente, poderia estar falando desse livro? Esse livro nós temos no restaurante em Belo Horizonte, em São Paulo, e em todas as livrarias, né? É um livro que conta do início até hoje, dos tempos de hoje, a história da comida mineira. A influência que veio da Europa, a influência que veio do índio e a influência que veio dos escravos. Então, mamãe resgatou toda essa história e levantou qual era a comida dessas 3 histórias, que resumiu nenhuma no Cerro. Porque lá tinha ouro e diamante, então tinha muito escravo, muito português, muito europeu, né? Ela juntou tudo isso em índio, e essa comida é o resultado dessa pesquisa de 300 anos atrás, né? Parabéns, a história, a cultura, além da cozinha. E qual que é o prato, chefe, assim, da casa, que todos que vêm aqui almoçar, apreciar,
pedem? Qual que é a indicação? Eu sei que existem muitos pratos aí, mas eu gostaria que você desse para o nosso público, para os nossos telespectadores, uma dica de um prato imperdível. Quando vocês vierem aqui no restaurante da Dona Lucinha, é imperdível. Nós temos o famoso frango com quiabo, né? Que o pessoal de fora quer conhecer muito, né? Tem um feijão tropeiro, que tem um lombo, tem a costelinha, tem a linguiça caseira, que para esse prato, o feijão tropeiro, e a linguiça é feita por nós, com receita da roça, né? Tem um frango que eles chamam de galinha cabidela, né? Que é o frango a molho pardo. Toda essa história, o quiabo, como realmente se fazia, né? O chuchu, o jiló. Tem uma variedade imensa de coisas que todo mundo gosta, né? Porque são pratos que você às vezes não faz em casa, porque dá muito trabalho. E as pessoas no restaurante querem comer aquela comida que comiam há 30, 50 anos atrás, né? Reviver, como nós falamos aqui no começo da nossa reportagem, com o senhor Leonardo, reviver os tempos, porque no tempo dos tropeiros, das caravanas, do pessoal que parava, era assim, né, Leonardo? E isso faz com que a gente aprecie, né, a boa comida, porque quando é feita com amor, com os temperos diferenciados e voltando, né, a toda uma história, é muito bom. Bom, eu quero saber um pouquinho mais sobre o livro, então a gente vai dar uma voltinha no restaurante. O que você acha? Me apresenta aí o restaurante, porque eu sei que tem outras dicas aí vindo da própria Dona Lucinha. Vamos lá? E voltando agora àquele momento super especial das dicas especiais e daquele livro, né, Leonardo? Mostra para nós. Coisa importante, né, rica? Esse livro estão todas as receitas das comidas que ela desenvolveu. Aqui tem dicas dela, né, de todas as formas, né? E aqui dentro as receitas. E tem fotos de como era as fazendas antigamente, os fornos, né? Forno de barro, forno a lenha. E a receita de toda a comida mineira que a gente serve aqui. Você encontra todas as receitas no livro, né? E essas receitas, então, não está guardado nas 7 chaves. Não, inclusive, tem que contar a história, né, Leonardo? Inclusive, tem aqui uma carta escrita a punho, à mão. Olha, dentro do livro vem essa história. Olha, Leonardo, isso daqui, Matos, isso daqui é ouro e diamante, porque eu estou aqui em minhas mãos uma carta, vamos dizer assim, redigida a próprio punho da Dona Lucinha. E ela deu umas dicas incríveis que eu estou assim até emocionada. E eu quero compartilhar com os nossos amigos telespectadores do palco essas dicas que vai fazer toda a diferença nesse momento. E a primeira dica, logo aqui no comecinho, está escrito o seguinte: o primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor. É verdade. A comida é muito sensível você preparar uma comida. E você precisa ter muito carinho para preparar uma comida. A comida não é coisa que você possa fazer com pressa, desinteressado. É um alimento que você tem que fazer com amor, porque ele fica mais gostoso, né? O tempero tem que ser muito bem feito, você tem que ter a calma do preparo, o ponto certo de cada comida, né? Então, esse carinho, esse amor é fundamental, porque ele faz com que a comida tenha qualidade, né? Olha, tem umas dicas aqui, outra também que vai anotando aí, meus amigos do palco. O uso do sal em pitadas
limitadas deve ser praticado por razões de saúde e por motivos históricos. Porque era o caso, né? Porque era muito difícil na época, não é isso, Leonardo? De economia, né? Nós produzimos de tudo, só não tínhamos o sal. O sal vinha do Rio de Janeiro para nós, e a gente levava comida e levava o ouro e o diamante para lá e para a região toda de Minas. Então o sal, sem saber que a pressão tinha problema de pressão alta, já se usava pouco sal porque ele era muito caro, né? Mas o sal pouco e bem temperado torna a comida muito saudável e muito deliciosa, né? E até a palavra de Deus fala também que nós somos o sal da terra, né? Então a gente precisa ter um bom tempero. Olha, tem tudo a ver. Tem outra aqui, ó. Tem o caldo de limão ou uma boa dose de cachaça são excepcionais para limpar, aliviar e retirar os excessos de gorduras da carne. Porque nós usamos muito carne de porco. E quando você põe o limão e a cachaça e dá uma ferventada, a gordura sai toda. É incrível. E funciona. Então a carne fica mais leve. E depois você põe o tempero na medida certa, fica muito saboroso, né? Nossa, que dica. Dá vontade de ficar com várias dicas aqui. Eu já estou tirando a minha cópia. E fora isso, o livro. Esse livro ele é encontrado aonde? Nos restaurantes, né? Em Belo Horizonte, aqui em São Paulo. E em livrarias também. E ele tem em várias faculdades e universidades do mundo inteiro da área da gastronomia, né? Agora, a última dica, viu, Matos? Eu tenho que falar, porque é uma coisa muito interessante. É muito importante possibilitar às crianças o aprendizado da arte culinária. Leve-as para a cozinha com você. Uau! Porque ela aprendeu a fazer comida criança. Então ela achava que para não perder a tradição, toda criança tinha que aprender. Ela era professora também e ela foi até diretora da escola e ela estava sempre fazendo uma matéria sobre o preparo da comida e alimentação. Ela divulgava isso muito, defendia muito isso, porque ela aprendeu quando era criança, né? Que lindo! Olha, Lucinha Serro, 21 de agosto de 1988, como passou rápido, né? Olha, então para finalizar a nossa história hoje que está incrível, Matos, gostaria que o Leonardo, como um filho, né, que está cuidando desse legado, da boa comida, da tradição, pudesse nos dar uma mensagem para os nossos telespectadores. O que você recomendaria, né? Você já está no ramo há muito tempo. Você teve muito aprendizado com a sua mãe, com a sua família. O que você pode nos falar, né? Fala para nós um pouquinho. O ramo de restaurante, da gastronomia, primeiro a gente também tem que amar esse ramo. Porque nós não temos sábado, domingo, feriado. A gente tem que trabalhar dia e noite. Então a gente tem que ser um soldado da comida, um soldado do restaurante. Senão você não aguenta permanecer, porque você não tem tempo para você passear. Você tem que ir tá assim, e todo dia, porque é uma comida que ela tem que ser perfeita. Então a gente chega, só de ver a cor da comida, a gente sabe que o tempero está bem feito, que a comida está bem feita. Porque a gente não pode errar na comida. Então o restaurante tem que ter 100% de dedicação, não é um ramo para aventureiro. Você tem que dedicar 100% da sua vida, porque a qualidade é fundamental. Porque quantos restaurantes abrem e fecham? Porque eles querem fazer um tempero próprio, mas aí começam a mudar tempero, começa a mudar cozinheiro, e nós não fazemos isso. A nossa turma fica com a gente 20, 30, 40 anos. A gente não manda cozinheiro embora. Os colaboradores nossos são nossos sócios, nossos amigos, são fundamentais. Então eles estão com a gente a vida inteira. Mas para isso nós também temos que dedicar a vida inteira. Não adianta você ser dono de um restaurante e não ficar no restaurante, porque não funciona. Então o restaurante é dedicação, né? É entusiasmo, é gostar da comida, é inspiração, e inspira realmente, porque muita gente quer ver a gente trabalhando, quer montar um restaurante também, né? Mas com muita dedicação, muita responsabilidade, e é uma doação, é um amor. Se você não tiver essa doação e esse amor, você não consegue ficar no restaurante, né?
É isso aí, palco da vida, Matos, superação, inspiração. E sabemos que a inspiração também vem do alto, vem do nosso Deus, que nos inspira cada dia, né, Leonardo? E assim, aquilo que nós fazemos com amor, como nós já falamos aqui, a palavra-chave, amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo acredita. Então, com o amor, tudo que nós fizermos com o amor, a gente consegue superar, né, as dificuldades da vida. Parabéns, o restaurante é maravilhoso. Faz um convite para os nossos amigos do palco. Pois é, vai ser um prazer recebê-los aqui. E eu estou aqui todo dia, né? Eu espero que o dia que você chegue aqui, que eu esteja, porque eu não quero adoecer, né? Mas não quero nem ter uma gripinha, por isso que eu vacino, para estar aqui todo dia, para receber vocês aqui. Vai ser um prazer para mim, né, estar recebendo vocês aqui com muito carinho e muito amor. É o amor que é a lei principal da vida, né? Deus ensinou isso para a gente. O que é o principal no mundo? Amar. E qualidade, porque o amor traz qualidade. E restaurante é isso, é amor e qualidade, né? Isso aí, aprendendo um pouco mais. Não, e assim, depois vocês vão ver aí nas imagens os doces, os queijos, porque também tem os queijos, né? Que aqui são vendidos de Minas, queijos maravilhosos. E todo o atendimento desse restaurante. Matos já está convidado, público, palco da vida também já está convidado. Vem com a gente comer a comidinha mineira, o pão de queijo. Tem tudo aqui. O queijinho, a goiabada. Tá Uau! tudo aqui, uai. Tá tudo aqui, uai. E Vem vamos pra cá. terminar falando, uai, Uai. venha! Aqui, ó, a nossa rosca de mandioca, né? Que lá também é rico em quitandas, né? Aqui tem fotos de toda a história, né, da comida. Nós temos aqui também, interessante, o feijão tropeiro, né? A canjiquinha com costelinha, que tem todas as receitas no livro. Tudo que a gente... Aqui os queijos de Minas, como é que eram feitos? Na forma de madeira, né? Doces caseiros, ambrosia, né? Amor em pedaços, doce de leite, arroz doce. Nós fazemos todos os doces aqui também, né? E também nós temos os licores caseiros que a gente faz aqui, né? Os licores caseiros de todas as frutas da nossa região do Cerrado de Minas. Então, aqui no livro você encontra de quitandas, pão de queijo, as comidas, aos doces, aos licores. É completo a receita de tudo. Ótimo. Vamos agora a um comercialzinho rápido, quando a gente toma um cafezinho. A gente volta já. KL Fix Parafusos e Ferramentas. Tudo para fixação. A KL Fix é especialista em parafusos, ferramentas, ferragens, chumbadores e colas. A KL Fix Parafusos e Ferramentas está localizada na Avenida do Cursino, número 3091, na Saúde, em São Paulo, capital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou aos sábados, das 8 às 13 horas. Você pode fazer contato através do telefone 011 50 58 1004 ou através do WhatsApp 011 9 3453 5692. Eu sinto o amor de Deus em mim. Canto louvo a Deus sempre assim. Ele é rei e bem ao meu lado está sempre comigo.
Eu clamo, ele ouve, dá prazer. Eu chamo, ele responde, tudo vê. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir. Deus é o meu escudo, livra-me. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Quando o vento começar a soprar, Jesus levanta a voz e faz cessar. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo, morreu na cruz. Me deu a vida, sim, Jesus. Oh, glória, oh, aleluia, ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória, oh, aleluia, para sempre a Ele dou. Oh, glória, oh, aleluia, para sempre a Ele dou. Glória, oh, aleluia, cantando hosanas a Ele vou. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo, morreu na cruz. Me deu a vida, sim, Jesus. Oh, glória, aleluia, ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória. Olá, amigos do Palco da Vida. Hoje no programa nós temos o quadro Tá na Rede, Tá no Palco, cultura, entretenimento e muita alegria. E hoje nós temos aí no quadro o pastor, né, Rogério Zaid, que ele está lançando alguns livros, mas é um assunto incrível que fala sobre horários no mundo espiritual e fala também sobre acessar, né, as bênçãos e acessar, através da oração, do conhecimento, algumas questões. Olha, você não pode perder, hein? Vem com a gente. Então, aqui no programa hoje, Palco da Vida, Tá na Rede, vamos entrevistar um empreendedor do reino, que é o pastor Rogério Zaid. Tudo bem, a paz? Tudo bem, a paz. Estamos aqui, firmes e fortes, na presença do Senhor. Olha, Matos, ele tem assim muitas novidades para nós e para os nossos amigos que estão nos assistindo no programa. E ele vai contar um pouquinho, porque além de ele ser um empreendedor do reino, ele é pai, palestrante, ele está muito envolvido, né, com a cultura, com a literatura. E o programa Palco da Vida se interessa muito porque, afinal de contas, nós precisamos não só ler a Bíblia, mas também ter um conhecimento através de outros livros, né?
E o nosso amigo pastor, ele está lançando um livro. Queria que você falasse um pouquinho desse livro, falasse um pouquinho da sua trajetória, como você chegou, como você começou a fazer esse empreendedorismo do reino em relação aos livros, ao todo o seu ministério profético. Então, eu comecei, na realidade, desde pequeno. Eu comecei já a estudar desde pequenininho. Um dia, uma professora da escola dominical me chamou com 10 anos de idade para dar aula para as crianças. Então, ali já começou algo na minha vida. E o que mais chama a atenção é que ela me chamou também para fazer um seminário teológico infantil naqueles dias. Então, com 10 anos, eu já dava aula para criança. Só que nisso, eu comecei a trabalhar, a vender balinha na feira, a vender juju, a vender sorvete. Só que eu fui desenvolvendo algo que a gente chama, a nível cristão, de ministério. E o ministério que eu carrego, um deles é o de mestre, que está ligado a essa questão cultural da literatura, a cultura literária. Então, através disso, eu fui desenvolvendo, mas com 17 para 18 anos eu comecei já a dar aula novamente e aquilo foi potencializando dentro de mim. E através dessa potencialização, eu comecei a escrever. Mas o que me impulsionou? Eu tinha a mania de escrever tudo no papelzinho. É que em 2008 eu saí de uma empresa e eu comprei meu primeiro notebook. Então aquilo gerou algo dentro de mim. Esse período eu estava também buscando muito ao Senhor. E em 2008 eu comecei a escrever e aquilo foi crescendo. Aí eu fiz a minha primeira apostila, eu fui fazendo outros materiais. Mas em 2014 eu comecei a ficar integral na obra de Deus. E eu precisava também de gerar algum recurso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vivo da obra, e na realidade ela não vive e não vive, né? E eu precisei gerar recursos para mim poder, de alguma forma, sustentar minha casa, como foi dito aqui. Eu sou pai de 4 filhos, é o quarteto fantástico, então eu precisava gerar alguma coisa. E eu comecei a escrever meus livros, a fazer os meus cursos, e eu fui escrevendo. Eu escrevi, o meu primeiro livro foi de libertação, que está aqui, esse livro foi um dos principais. Eu fui escrevendo vários livros com temáticas diferentes. Então, hoje eu tenho, acho que aí uma média de 40 livros. E vou lançar, estou fazendo um calendário de lançamento, de edição de livros, porque é o trabalho da minha vida. Essa é a área que Deus me capacitou para tocar na vida de pessoas. Tem um livro que as pessoas, deixa eu pegar aqui para você, que as pessoas falam assim, pastor, toda vez que eu leio esse livro eu choro, que é esse livro, o livro de Davi. Davi de Melech, o maior monarca que houve na história de Israel. De 42 reis que passaram, ele é o maior. Líder, um adorador por excelência, mas um homem que, apesar de ter cometido erros, se levantou na presença de Deus. Esse livro foi um dos livros mais extraordinários, porque é de uma pregação que eu fiz, e eu transliterei esse material, e se tornou um livro aí de cabeceira, e as pessoas falam para mim, que toda vez que lê esse livro elas choram, porque conta da vida, da trajetória de Davi. Poucos sabem, mas Davi era fruto de adultério do seu pai. Muitos não sabem disso. As pessoas contam os resultados, mas elas não vêem o processo que cada um tem que passar para chegar no lugar que Deus tem para a vida delas. E aí eu fui lançando outros livros. Aí no decorrer, eu lancei livros, por exemplo, esse aqui é um livro de restauração financeira. Hoje, se você perguntar para as pessoas, quem que não tem problemas na área financeira? A maioria das pessoas hoje enfrentam problemas nessa área. Assim como eu tenho um livro na área sexual. Hoje, como eu trabalho nessa questão de clínicas, a gente faz muitas clínicas de atendimento, inclusive gratuitas clínicas, a gente trabalha muito nesse contexto sexual, financeiro, familiar, problemas. Quantas pessoas hoje enfrentando dificuldades? E esse livro, ele trata isso, de restauração. Às vezes, áreas da vida da pessoa, na vida financeira, que não flui. As pessoas falam, pastor, por que a minha vida financeira não flui? E muitas vezes são situações pequenas, mas que vão desencadeando em coisas grandes. E eu fui lançando. E aí surgiu um livro, e esse livro que o Senhor me deu, esse livro aqui foi tremendo. Por quê? Eu tinha que entregar esse livro para a editora, e eu tinha só um dia. E eu não dormi.
Eu estava já o mês inteiro escrevendo, e eu tinha que entregar assim, na segunda-feira, só que eu não podia, eu saí, acho que do culto, nem me lembro, e tinha que entregar esse livro. E eu fiquei praticamente a noite toda escrevendo. Chega que minha pressão até aumentou, tive que descansar um pouco. Mas esse livro, Horários Proféticos, é um livro que eu falo de horários de oração. Eu acho que tudo na nossa vida depende da oração. Então, por exemplo, nesse livro eu falo, a pessoa que quer casar, existe um horário na Bíblia que você ora para Deus te dar casamento. Aí a Adriana fala, que isso, pastor, que loucura. Aqui está uma pessoa que quer casar, viu? Tem horário na Bíblia que você ora. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas falam assim, tem uma pessoa na minha casa que precisa de uma libertação, às vezes das drogas, dos vícios, da confusão, da prostituição. Existe um horário na Bíblia que você ora, isso é bíblico, não é coisa da minha cabeça, nem axiologia. Matos, vou aproveitar que eu estou aqui com o mestre, falando os horários com o doutor. Agora, conta um segredinho para nós aqui para o palco da vida. Qual que é o horário para quem quer casar? Olha, um dos horários para a pessoa casar é 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Então a gente ora. Aí você fala assim, por quê? Aí entra um outro livro que está ligado a esse. Pode ver que é um sincronismo. Portais dimensionais. Por que você acha que Deus estabeleceu o tempo? Porque, na realidade, existem portas espirituais que se abrem nos horários. Perceba que no ocultismo existem horários específicos que eles trabalham. Você ouve lá na virada, meia-noite. Meia-noite é um horário de algumas influências espirituais. Então, no horário, existem portas que se abrem. Então, a cada 3 horas se abre um portal. Esse portal que se abre, o mundo é regido por portais, as pessoas não entendem essas coisas, parece até complexo o que eu estou falando, mas os filmes estão falando sobre isso. Se você assiste filmes, tem vários filmes, eu nem posso falar aqui, mas tem vários filmes que eles tratam dessas questões. Agora, a cada 3 horas, então você pega 6 horas da manhã até 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, da meio-dia às 15, das 15 às 18, das 18 às 21, das 21 às 24 horas, que é a meia-noite, existem portais que estão sendo abertos. Cada portal, ele libera algo. Existe o que a gente chama de emanação, manifestação. Então, por exemplo, você falou horário para casar. Existem horários na Bíblia que a pessoa ela arruma casamento. É só você ver na passagem de Isaac, quando ele foi amando, receber Rebeca, o pai deu uma ordenança. Então existem horários específicos para a pessoa também engravidar, para a pessoa... Aí você fala assim, mas que loucura, existe uma bênção. Eu sempre explico o seguinte, você tem um horário para chegar no aeroporto, 3 horas da tarde, por exemplo, você tem que pegar o avião. Se você não chegar naquele horário, a porta se fecha para você. Então a porta está aberta para você naquele horário. No espiritual não é diferente. No empreendedorismo também não é diferente. Existe horário para você ganhar dinheiro. Aí você fala assim, existem dias. Olha que coisa interessante. Existem dias, a gente fala que é mapeamento profético, os dias da semana. O que cada dia da semana representa? Não está aqui esse livro, mas eu falo sobre mapeamento profético. Por exemplo, pessoas que nasceram na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, elas também carregam essas bênçãos. Então, por exemplo, pessoas que nasceram terça-feira, nasceu para ser rica, biblicamente falando. Olha aí você tem que saber o dia que você nasceu. Aí você fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, a gente está falando de horários, de oração, todo mundo ora. Mesmo porque, né, pastor, Jesus ele sempre trabalhou com números e tempos. É incrível, a gente vê na passagem, né, que assim, ele sempre olha na terceira hora, né, no horário, hora nona. Então sempre é tremendo isso. Mas continua contando mais um pouquinho que está muito interessante isso. Então, tem vários horários. A Bíblia é um livro de tempo. A Bíblia é um livro temporal. Então, quando a gente fala de tempo na Bíblia, o tempo ele é dividido, né? É momentos, horas, dias, meses, anos, milênios. Essa é o que a gente chama de subdivisão de tempo. Aí você fala assim, mas o que eu faço no meu tempo? Você pode orar,
você pode empreender, mas até para empreender tem dia certo para vender. Como assim? Tem dia certo para casar. Como tem horário, que eu falei para arrumar casamento, tem dia certo para casar. Então, as pessoas não entendem essas coisas. Às vezes a vida das pessoas ela é amarrada, e eu falo muito nesse livro aqui, Restauração Financeira, porque elas não sabem as chaves espirituais. Então, tudo, Deus é um Deus sincrônico. Pode ver, Ele criou o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, com perfeição. Existe um sincronismo em tudo aquilo que Deus faz. Então, esse livro, eu trato especificamente de horários de oração, que a gente fala, de você orar. Por exemplo, você tem uma pessoa na tua família que precisa de ser liberta das drogas, da prostituição. Tem um horário aqui que você vai orar e isso vai acontecer. Eu quero ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus. Tem um horário na Bíblia que você ora para ouvir a voz de Deus. E aquele horário, pastor, que todo mundo fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu gosto de orar na madrugada. A pessoa fala, às 3 horas, o céu se abre. É real isso, não é? Verdadeiro. Esse é um horário verdadeiro. No ocultismo é um horário fantasmagórico que a gente fala, porque os jovens hoje falam muito isso. É um horário que eles dizem que aparecem os fantasmas, as entidades se manifestam. Mas isso, na realidade, é porque o horário ele tem um poder. E olha só, lá em Mateus 14, 22, diz que foi nesse horário que Jesus apareceu no mar, e o que os discípulos disseram? É um fantasma. Porque eles acharam que não é crença judaica acreditar em fantasma, mas quando a gente está na tempestade, até o que a gente não acredita, a gente acaba acreditando, né? Mas olha o que é interessante, esse é um horário de você ter visitações de Jesus na sua casa, é um horário de ter um encontro com o Senhor. Pode perceber, tem muitas pessoas que são acordadas às 3 horas da manhã para orar, porque é o Senhor visitando a pessoa, é o Senhor querendo tocar na vida da pessoa. Então 3 horas da madrugada, além de ser também o que a gente chama de um horário que é muito utilizado no ocultismo para determinadas questões, ele também, biblicamente, é um horário que você vai orar para a manifestação da visitação de Jesus. Então, esse horário, Jesus visita pessoas. Muitos relatos de pessoas que foram curadas, libertas, restauradas, mas principalmente visitadas. Eu mesmo já recebi muitas visitações do Senhor na madrugada, de Ele me tocar, de me visitar nesse horário. Então, esse horário é marcante. Agora, tem um horário, e depois você pode ver no livro, tem um horário que é um dos maiores horários bíblicos. É o horário das 15 horas. Esse é o horário dos milagres. Todos os milagres, todos não, né? Mas a maioria, vamos dizer assim, dos milagres na Bíblia aconteceu às 15 horas da tarde. Então, existe uma chave espiritual nisso, a gente fala no livro. Então, eu fui aprendendo como isso. Sabe como eu fui aprendendo? Aqui, ó. Poder do secreto, oração. Foi quando eu passava 8, 10, 12 horas por dia orando no meu quartinho de oração, e aonde em 2008 o Senhor começou a me visitar no meu quartinho de oração. E aí eu lancei um livro que foi um curso. Esse curso eu dei gratuitamente na internet em 2016, 2017, e ali eu já tinha passado por essa visitação em 2008, e eu escrevi esse material. Eu falei assim, não, eu vou escrever porque tem muitas pessoas que precisam ter uma experiência com o Senhor. Se eu perguntar para você, a maioria das pessoas querem ter uma experiência com Deus, querem ouvir a voz de Deus, querem receber algo. A maioria das pessoas nunca tiveram esse contato com o sobrenatural. E o Senhor me ensinou que esse contato, ele pode vir através do quartinho da oração, do poder do secreto. Nossa, eu estou impactada. Olha, pastor, são muitas novidades, Matos, nossos amigos que estão nos assistindo, e tem muita informação para aprender. Como é que nós conseguimos comprar ou adquirir os seus livros, os seus cursos também? Você realiza cursos, né? Passa para nós, nas suas considerações finais, aí para o nosso público, como é que eles podem adquirir o seu livro ou até mesmo os cursos? Bom, tem o WhatsApp, né, meu WhatsApp, que é o 011 932 18 9113, e também tem a loja Zait, lojazait.com.br. E eu tenho a plataforma, eu tenho várias plataformas, porque são tantos materiais que eu fui criando várias plataformas. Dentre elas tem a Zait Play,
que eu falo, é mais essa parte apocalíptica, que é uma área também em ascensão, as pessoas pouco entendem. E ali a gente tem todo uma gama de conteúdos. Agora, tem o meu site, que é rogeriozaide.com.br, que é uma central, que leva a pessoa para a loja, leva a pessoa para as plataformas de cursos. A gente tem muitos cursos, muitos ensinos que mudam a vida das pessoas. Muito bom. Olha, agradecemos nós, do Palco da Vida, Matos, todos os nossos ouvintes e irmãos, agradecemos pela sua disposição de estar aqui conosco, falando um pouquinho mais das coisas espirituais, porque, afinal de contas, né, pastor? Nós vivemos, é real. O mundo espiritual, ele é real. E tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas e não sabem. E essa vai ser uma grande oportunidade para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do céu e das batalhas que a gente tem também no mundo espiritual, não é verdade? Obrigada. Isso daí, está na rede, está no palco, cultura, entretenimento, alegria e conhecimento. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Boa noite, fiquem na paz a todos. Obrigado. Certa noite não conseguia dormir, fiquei acordado e falei com Deus o seguinte: são 4 da manhã e até agora não dormi. O dia vai amanhecer e eu continuo por aqui. Perdi o sono dessa vez e ajoelhado eu estou, contando para o meu Jesus aonde é a minha dor. Estou numa luta muito grande e já não sei o que fazer. O meu Senhor disse pra mim que em breve vai me responder. Mandou apenas eu orar, ficar ligado em oração, e quando eu menos esperar, vem a vitória em minha mão. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Logo senti que Deus queria falar comigo. Comecei a abrir a boca e a cantar. E a minha vitória com certeza chegou imediatamente. Ore. Quem sabe você, meu irmão, também está sendo provado. Dobre os joelhos, vá orar. Aí tem anjo do seu lado, está ouvindo e vai levar a Deus a tua oração. E quando menos esperar, vem a vitória em tua mão. O nosso Deus prova quem ama, te escolheu para abençoar. Tu és um bem-aventurado, o Senhor vai te exaltar. Não ligue se alguém disser que essa luta te venceu. Breve vamos comemorar, eu e você, você e eu. O inimigo pelejou, mas eu não desisti.
Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui.